Olá pessoal, vamos falar de um julgado do STJ informativo 823 que fala sobre a manutenção da súmula 231 do STJ. O destaque é a própria redação da súmula. Ela diz o seguinte: a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Essa súmula ela é já antiga, ela não é nova, né? Só que o que acontece é o seguinte: o pessoal hoje falou assim: olha, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, tá errado isso aí. Não pode. Eu já falar abstratamente que não pode a incidência da circunstância atenuante abaixo do mínimo legal. E aí esse julgado explicou muito bem, falando o seguinte: olha, os fundamentos pelos quais vocês estão querendo atacar essa súmula são justamente as razões da existência da súmula. Essa súmula, ela garante proporcionalidade, ela garante individualização da pena e ela respeita também a reserva legal, porque você tem que conseguir interpretar os artigos que tratam da dosimetria da pena, certo? O que acontece aqui? A gente tem um sistema trifásico. A dosagem da pena na segunda fase, fora dos parâmetros instituídos para cada crime específico, representaria violação ao princípio da legalidade e indevida usurpação da atividade legislativa. Por quê? Porque induziria limites diferentes daqueles previstos pelo legislativo, que foi previsto de forma específica para cada delito. Vamos entender isso aqui. Olha o que acontece. Eu tenho lá o crime, a descrição do crime, pena é, de 6 a 20 anos. Tá. Então eu tenho um mínimo de 6, máximo de 20. E quando eu vou para a segunda fase da dosimetria, vocês sabem que não tem o percentual de aumento nos dispositivos que tratam dessa segunda fase da agravante atenuante. Lá, por exemplo, vamos trabalhar com as do Código Penal, elas falam assim: são circunstâncias que sempre agravam, são circunstâncias que sempre atenuam. Falo quanto? Não. Só fala situações de aumento e de diminuição. Então, o que deve ser presumido aqui? Olha, ele deu na primeira fase os parâmetros mínimos e máximos. A segunda fase não tem estipulação do quanto, então eu vou manter o parâmetro do mínimo e do máximo. Agora, já na terceira fase, o próprio dispositivo legal que prevê o aumento ou a diminuição, ele traz uma fração. E aí dá a ideia de que, olha, aqui ele deu um valor específico. Eu não estou mais atrelado às margens da base da punição, que é o mínimo e o máximo. E eu não poderia fazer de forma diferente na segunda fase, porque eu ia estar violando esse mínimo e máximo da primeira fase. Então, olha, o próprio julgado diz assim: diferentemente do que acontece na segunda fase, na terceira fase, a previsão das causas de aumento e diminuição foram inseridas pelo legislador ordinário abstratamente em cada tipo penal e possuem para cada delito uma fração específica. O legislador refletiu aqui, então, sobre a possibilidade de desbordamento dos parâmetros porquanto instituiu aumentos e diminuições de formas individualizadas. Então aí eu posso sair do mínimo e do máximo na terceira fase. E aí outro argumento que pode surgir é o seguinte: não, mas não interessa, a lei lá no 61 e no 65 eles falam sempre. Então sempre agrava, sempre atenua. E aí você tem que lembrar o seguinte: uma coisa é considerá-la a causa de aumento ou diminuição, outra coisa é fazer com que ela altere numericamente o valor ali daquela pena. Vou explicar um pouco melhor. Vamos supor que a primeira fase foi no mínimo legal e na segunda fase tem a confissão. O que vai acontecer aqui? Eu vou falar assim: reconheço a existência da confissão. No entanto, deixo de aplicar a diminuição em respeito à dosimetria da pena e aos parâmetros legais estipulados pelo próprio legislador, o que é respeitar a súmula 231.
E nesse sentido, se houver eventual recurso e nesse recurso for reconhecida uma causa uma circunstância judicial que vai desfavorecer o réu, ou mais de uma, né? E aí eu posso considerar agora essa confissão, porque saiu do mínimo legal lá na primeira fase. Entende que tem uma matemática em volta disso. Justifica-se sim a existência da súmula 231 para conseguir respeitar aí os parâmetros legais do legislador. Porque se assim não fosse, estaria existindo uma ingerência indevida. O judiciário estaria se miscuindo em uma matéria de natureza legislativa, certo? E na terceira fase, o próprio legislador falou, olha, a fração é específica, é tanto, é até tanto, 1/3 a 2/3, e aí você tem a possibilidade de sair do mínimo e do máximo. E aí a gente tem também as questões de fundo material, porque a interpretação no sentido da viabilidade de desbordamento do parâmetro mínimo denotaria a possibilidade de proteção insuficiente dos bens penalmente tutelados. E aí eu preciso partir de uma interpretação sistemática e teleológica para conseguir enxergar que a súmula 231 ela está correta. A metodologia adotada pelo Código Penal tá correta e está nos limites constitucionalmente instituídos pela separação dos poderes. A própria redação do julgado diz, a partir, pois, de uma interpretação sistemática e teleológica, a tentativa de superação da súmula 231 não encontra respaldo jurídico porque desconsidera a metodologia adotada pelo Código Penal, ou seja, as 3 fases da dosimetria, e os limites constitucionalmente instituídos pela separação dos poderes, que é a vedação da indevida insurgência de um poder no outro. Pessoal, espero que tenha ficado claro aqui a razão da manutenção da súmula 231 do STJ. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.